Doutor Edésio, eu, Ricardo Pereira Lira, a minha formação acadêmica, ela se processou integralmente na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ali eu fiz, em 1950, o meu vestibular, depois prossegui todo o meu curso na Faculdade de Direito. Foi um curso muito interessante para mim, porque eu, desde a minha praticamente pré-adolescência, talvez com influência até involuntária de meu pai, que foi um advogado, um professor de direito e fundador da própria faculdade, eu talvez involuntariamente ele tenha me transmitido essa força para que eu me dedicasse ao direito. Me formei em 1955 e foi para mim uma formatura muito marcante, porque essa formatura se deu em 1955, onde exatamente tinha havido a chamada novembrada do general Lott sobre a questão da oposição que a União Democrática Nacional, que era um dos partidos políticos importantes do Brasil, e fazia uma oposição pelo fato do presidente Juscelino Kubitschek não ter obtido a maioria absoluta, e o general Dufles Teixeira Lott, então, praticamente deu um golpe de Estado. Eu imaginei que ele fosse preservar o poder militar, mas ele não o fez naquele momento e devolveu o poder civil a nós, civis. Mas eu não sabia exatamente se ele devolveria ou não e fiz um discurso como orador da minha turma em estado de sítio, exatamente combatendo e me insurgindo contra essa posição, porque eu entendia que essa questão só podia ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Me desculpe essa digressão um pouco política, mas ela é muito importante para a minha memória, digamos, da minha vida acadêmica. Depois disso, eu permaneci na faculdade, inicialmente como auxiliar de ensino, depois fui avançando, fiz uma tese de livre docência numa área que não tinha nada a ver com direito urbanístico, porque nesse momento eu não pensava ainda no problema dos direitos da cidade e da questão, digamos, do momento urbanístico do direito. Não me passava isso pela cabeça. Eu fiz uma tese inteiramente afastada desse tema, uma tese sobre as obrigações alternativas e a obrigação com prestação facultativa. E depois, em razão dessa livre docência, eu me tornei professor adjunto. E aí, a livre docência eu fiz em 1972 e, posteriormente, em 1979, e aí, já estando presente uma intensa preocupação com o problema da urbanização das favelas, porque sempre foi uma preocupação minha, que até hoje me preocupa imensamente, então eu fiz uma tese sobre a necessidade da volta do direito de superfície ao ordenamento jurídico brasileiro. O direito de superfície, o doutor Edésio se lembra disso muito melhor do que eu, ele existiu no direito, no ordenamento jurídico brasileiro até um certo momento e depois deixou de existir, porque a primeira lei hipotecária, quando relacionou os direitos reais, deixou de mencionar o direito de superfície, e com isso o direito de superfície saiu do ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu fiz essa tese sobre a necessidade da volta do direito de superfície ao ordenamento jurídico brasileiro, preocupado, doutor Edésio, exatamente com a ideia fundamental de que o direito de superfície fosse utilizado como uma forma de titulação dessas áreas favelizadas. Não é? Isso foi, digamos, a minha primeira inspiração, a minha primeira ligação com o direito urbanístico. Então, posteriormente, eu fiquei muito preocupado porque, com aquela ideia de que, basicamente, o direito urbanístico
o direito de superfície seria um direito temporário, por tempo determinado ou indeterminado, e um grande amigo meu me disse: Ricardo, você no fundo está criando as condições para uma remoção branca dessa área de habitantes dessa área favelizada, porque, cessado o direito de superfície, nós temos que essa gleba de terra que você pretende, digamos, dar título a ela pelo direito de superfície, voltaria ao concedente da superfície, envolvendo uma verdadeira remoção branca. Mas o direito é interessante, porque eu fiquei muito triste, porque o instituto que eu imaginava que pudesse ser utilizado na urbanização das favelas estaria conduzindo a um resultado inteiramente triste para mim, que era a remoção branca das favelas. Mas depois de pensar imensamente, eu tive uma outra concepção, que seria a seguinte: findo o contrato superficiário, você daria ao superficiário uma opção de compra, não por um preço de mercado, mas sim por um preço social, em que ele praticamente teria então o domínio daquela área. O que também seria para mim muito auspicioso, porque eu sempre tive a ideia de que esses habitantes dessas áreas favelizadas, em certa ocasião, embora naquele momento eu fosse ateu, doutor Adésio, e depois fui me aproximando do cristianismo pela uma religiosidade, por uma série de circunstâncias pessoais, mas eu mesmo naquele momento, eu sendo ateu, dei uma grande colaboração ao nosso arcebispo D. Eugênio Salles. E ajudei a ele imensamente em reuniões lá no Sumaré. E, em certa ocasião, eu disse: Cardeal D. Eugênio, vamos fazer uma enquete com os nossos assistentes para saber se eles querem a regularização das suas áreas pela posse ou pela propriedade. E eles foram unânimes: não, eu quero a regularização, eu quero ter a propriedade, assim como o senhor tem a propriedade do apartamento ou do imóvel em que o senhor mora. E exatamente essa opção de compra por um preço social levava à aquisição da propriedade, de modo que isso me tranquilizou muito em relação àquele espaço de incômodo que me criou aquela impressão inicial de que eu estaria colaborando para uma remoção branca. Então, doutor Edésio, a minha vida acadêmica, ela se desenvolveu nesse sentido, e eu gostaria muito de salientar um aspecto muito importante ligado ao direito urbanístico, que foi o seguinte: eu fui vice-diretor da faculdade de 1980 a 1984 e fui diretor da faculdade de 1984 a 1988. Em 1987, eu cheguei à conclusão segura de que a nossa faculdade de Direito da UERJ já estava amadurecida para que nós criássemos uma pós-graduação. Essa foi uma ideia pessoal minha, mas eu tive uma colaboração imensa de todos os colegas e docentes, colegas da faculdade, da congregação, que me cercavam. Mas eu devo dizer ao senhor que ao invés de fazer uma pós-graduação lato sensu, eu imaginei que nós poderíamos ingressar desde logo numa pós-graduação stricto sensu. E eu não queria fazer uma pós-graduação, como, por exemplo, a pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, que eu respeito muito, mas como um direito civil avançado, um processo civil avançado, um direito tributário avançado. Eu queria fazer uma área de concentração pioneira. Então, tive muita resistência de colegas na pós-graduação, mas eu criei uma área de concentração em direito da cidade. E essa ideia teve uma repercussão extraordinária na CAPES. E os avaliadores da CAPES, que vieram analisar a possibilidade de reconhecer a nossa pós-graduação, ficaram entusiasmados com essa ideia
do direito da cidade. Isso em 87. Isso em 87. Mas, na realidade, eu criei, ao lado de uns 2 ou 3 colegas que me deram uma imensa contribuição para a criação dessa pós-graduação stricto sensu com área de concentração em direito da cidade, mas eu encontrei uma resistência muito grande, porque diziam os meus outros colegas: mas, Ricardo, o que é o direito da cidade? Isso não tem rosto, isso não tem conteúdo, isso não tem princípios. Eu digo: não, exatamente, nós precisamos avaliar instrumentos novos para criar realmente uma função social da cidade, quer dizer. E aí nós, na realidade, criamos uma pós-graduação stricto sensu que começou a funcionar efetivamente com o meu sucessor, que foi o professor Simão Benjó, um grande civilista. Mas, na realidade, embora a ideia tenha nascido em 1987, no último ano do meu mandato de diretor, propriamente o curso, a pós-graduação, só começou a operar em 1991. E eu tenho, pessoalmente, um grande orgulho em ter sido, digamos, o idealizador, embora tenha tido uma colaboração imensa dos meus outros colegas na elaboração desse curso. E qual que é a proposta básica que levou à constituição desse curso? A ideia inspiradora, inicial e fundamental era, e eu tinha e ainda tenho em mente, muito presente em mim até hoje, é exatamente a titulação e a regularização fundiária dessas áreas de assentamento de populações carentes, sem prejuízo de você estudar outros aspectos do direito urbanístico, a função social da cidade, quer dizer, a mobilidade urbana e todos os problemas ligados, saneamento básico, enfim, todos aqueles problemas ligados a... E o curso sempre teve, desde a origem, uma natureza interdisciplinar? Como? O curso sempre teve uma natureza interdisciplinar? Sempre teve uma natureza interdisciplinar. O que é raro no contexto do direito, né? É muito original. Né? E eu tenho muita alegria, doutor Edésio, porque até hoje as dissertações e as teses de doutorado nessa área do direito da cidade são muito ricas e muito frequentes. Sim. E, sobretudo, por jovens. E isso é muito importante. É exatamente o problema que o senhor mencionava da necessidade dos jovens começarem a se preocupar com, digamos, a organização urbanística da cidade. Né? De modo que essa praticamente foi a minha trajetória acadêmica. Devo dizer ao senhor que na minha trajetória profissional eu não tive uma ligação muito grande de casos concretos envolvendo questões urbanísticas. A minha atuação na área profissional foi uma atuação mais na área civil e comercial, a não ser determinados pareceres que estão até elencados aqui numa relação que eu vou lhe oferecer, alguns pareceres, como parecerista, o que não deixa também de ser uma atividade profissional, de consultoria, oferecimento de pareceres, alguns 3 ou 4 pareceres, para mim, relativamente importantes nessa área do direito urbanístico. E um pouco agora, então, sobre a formação das suas ideias. Quem foram os autores que, de alguma forma, serviram de inspiração para a formação do seu próprio pensamento e qual foi a sua contribuição principal para a produção do conhecimento nessa área do direito urbanístico? Doutor Edésio, eu vou lhe dizer o seguinte: essa minha preocupação, ela nasceu dentro de mim mesmo. Eu não tive uma inspiração de alguém de fora, não. Eu sou um homem socialista. E, aliás, eu só não sou comunista, embora tenha uma grande admiração por Karl Marx, porque eu não acredito no materialismo histórico. Eu não acredito que a infraestrutura econômica determine toda a superestrutura ética e moral. Eu acho que o direito recebe uma influência significativa da infraestrutura econômica, mas depois há uma percussão do direito influindo
digamos, no pensamento econômico. De modo que isso me levou à circunstância de ser, digamos, um socialista democrático, e hoje praticamente um socialista cristão, depois de ter passado por uma fase muito difícil de um ateísmo muito consolidado, mas que depois foi vencido por uma série de circunstâncias que aqui não é apropriado mencionar, mas realmente, e talvez seja essa ideia da preocupação com os menos aquinhoados que me tenha levado a essa preocupação com a regularização fundiária das áreas favelizadas, e foi exatamente a minha inspiração inicial para me preocupar com o direito urbanístico. E qual foi a sua principal contribuição doutrinária para a produção do conhecimento nessa área? Olha, a minha principal colaboração doutrinária foi esse meu trabalho aqui sobre os elementos de direito urbanístico. A par disso, são dezenas e dezenas de conferências, palestras, a participação em conferências nacionais da OAB, e já aí sempre tratando de assuntos ligados ao direito urbanístico, ligados ao direito de moradia, ligados aos instrumentos do direito da cidade. Enfim, a minha preocupação sempre foi essa, no sentido, digamos, de uma colaboração de textos doutrinários para, de alguma forma, sobretudo para esclarecer determinados instrumentos que estão no Estatuto da Cidade e que são muito sofisticados e que são difíceis até de ser compreendidos, até por colegas nossos, professores, que realmente não têm uma certa sensibilidade para compreender determinados instrumentos do Estatuto da Cidade, que são eu tive uma certa ocasião, engraçado, num evento até na Alemanha, onde estava presente, ele ainda não era ministro do Supremo Tribunal, o professor Luiz Edson Fachin, é um grande amigo meu. E ele, até se referindo ao direito de superfície, Ricardo, o direito de superfície, ele não foi... Há até uma certa cerimônia na aplicação do direito de superfície, porque o direito de superfície, embora, a meu ver, pessoalmente, não haja complicação nenhuma nele, mas ele, de alguma forma, digamos, toca um pouco nesse fetiche que é o direito de propriedade absoluto. Quando eu defendi a minha tese na Faculdade de Direito sobre a necessidade da volta do direito de superfície ao nosso ordenamento jurídico, fazia parte da banca um eminente civilista de que eu tenho muita saudade, que é o professor... Ai, meu Deus do céu. Caio Mário? Caio Mário. Uhum. E ele me dizia, Ricardo, o direito de superfície é coisa de comunista, porque vocês querem criar uma propriedade dentro da propriedade clássica para implodir a propriedade clássica. Eu digo, professor, não é nada disso. O direito de superfície, o senhor me desculpe, o senhor é meu mestre, que eu respeito muito, mas o direito de superfície é um instrumento até capitalista, porque pluraliza a utilização do bem, criando uma outra forma de propriedade dentro da própria propriedade clássica, que é a propriedade superficiária separada, né? Quer dizer, ela pluraliza a possibilidade de utilização de um determinado bem sob a forma dominial. Não é? E qual é a avaliação do senhor, tendo essa posição privilegiada de quem acompanhou diversos processos históricos de construção dessa ordem jurídica, urbanística? Como o senhor avalia essa ordem jurídica? Houve avanços, são significativos, há lacunas, há limites? Eu acho que tem havido avanços doutrinários riquíssimos, mas esses instrumentos que estão na lei ainda não tiveram a sua eficácia social. E por quê? Por falta de preparação teórica dos nossos pensadores. E também o seguinte,
Doutor Edésio, o senhor sabe que o que formata e define, nos termos da própria Constituição de 1988, que teve essa virtude extraordinária de colocar a cidade num patamar específico, com um capítulo isolado e determinado sobre a política urbana, quer dizer, pela primeira vez na nossa história constitucional, nós tivemos uma Constituição tratando da política urbana, né? E ali nós temos, no artigo 182, parágrafo 2º, se a minha cabeça está em dia, está ali dito que o plano diretor é que vai determinar a formatação da função social da propriedade urbana. Mas o que acontece, e essa é uma das razões também da ineficácia de alguns instrumentos básicos do Estatuto da Cidade, que dependem do plano diretor e de uma lei específica prevendo esses instrumentos no próprio plano diretor, é que esses planos diretores são criados no município. E os municípios, no Brasil, são 5.700 e tantos municípios. Se o senhor tiver 1.000 e poucos municípios que correspondem a uma realidade institucional, já são muitos. Porque esses municípios foram criados, e a emancipação dessas cidades, gerando municípios, se criam pelo desejo de políticos locais de participar do fundo estadual e do fundo federal. Então, esses municípios não têm uma realidade social e, portanto, os planos diretores não existem. O senhor tem hoje imensos municípios no Brasil que não têm plano diretor. E outros municípios que têm plano diretor, mas que os planos diretores foram comprados do Instituto Brasileiro de Ação Municipal, que tem um modelo específico, e há até um caso muito pitoresco de um município em Minas Gerais, onde o plano diretor desse município tratava de construções na orla marítima, porque foi um plano diretor comprado do IBAN, é aquele modelo clássico, né? Então, eu acho que essa é uma das razões da falta de eficácia social de vários instrumentos do Estatuto da Cidade. E alguns pela sua própria sofisticação. Pela sua própria sofisticação. E são institutos fundamentais. A edificação compulsória, quer dizer, você não edifica mais quando quer, você edifica em determinadas circunstâncias, quando democraticamente uma lei municipal determina que você construa, né? Com todas aquelas consequências que foram constitucionalmente previstas, né? Eu queria recuperar um elemento da sua fala que me interessou muito, porque já há uma discussão, quem sabe, um pouco mais consolidada quanto à noção constitucional da função social da propriedade. Mas há uma discussão menos desenvolvida sobre o outro princípio constitucional, que é o da função social da cidade. E o senhor mencionou que, quando foi feita a proposta original de criação de um novo mestrado, o tema era o direito da cidade, exatamente por conta desse reconhecimento da função social da cidade. Da cidade. O que significa isso, função social da cidade? Eu acho que a função social da cidade, ela está ligada, engraçado, à Constituição americana, que é uma Constituição única, diz a busca da felicidade. Eu acho que a função social da cidade é a busca da felicidade por todos aqueles, não só os que residem, habitam na cidade, mas aqueles que passam pela cidade. Quer dizer, todos os que habitam na cidade têm direito a um saneamento básico, à mobilidade urbana. Quer dizer, eu acho que a função social da cidade é esse conjunto de atributos que fazem da sociedade, que fazem da cidade uma cidade sustentável. Essa cidade é uma cidade utópica. Ela não existe ainda, nem existirá tão cedo. Mas é aquela virtude da utopia de você estar sempre perseguindo algo que é impossível de ser alcançado. Então, eu acho que a função da sociedade é esse mito. Mas se é um mito ilusório, por outro lado, também é algo que está concretizado em certas aspirações
de quem habita e quem vive na cidade e quem passa pela cidade. No sentido da mobilidade urbana, saneamento ambiental, aterros sanitários, falta daqueles lixões, não é? Então, eu acho que é todo esse conjunto. Então, é um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. E como o senhor tem visto a atuação do Poder Judiciário nessa área? Tem havido uma compreensão crescente da natureza, dos princípios próprios desse ramo do direito, que é o direito urbanístico? Eu acho que é muito rala a compreensão do Poder Judiciário. Alguns juízes que jamais leram, ouviram, por exemplo, vamos admitir, um magistrado do Rio de Janeiro. Seguramente eu posso lhe dizer que é muito menor, é muito pouco o percentual de juízes que tenham, em algum momento, lido o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, que, aliás, é um plano diretor também que deve muito às necessidades urbanísticas de uma cidade, ao contrário de Porto Alegre, ao contrário de Curitiba, ao contrário de São Paulo, que são planos diretores mais evoluídos, né? Mas o nosso plano diretor é muito fraco, do Rio de Janeiro. Mas o que eu acho é que não há uma preparação. Imagine, se isso ocorre no Rio de Janeiro, em São Paulo a coisa está um pouco mais evoluída, os magistrados têm um pouco mais de sensibilidade para esse problema. Talvez em Curitiba e Porto Alegre também. Mas no Rio de Janeiro eu acho que essa sensibilidade é diminuta. E esse é um problema que vem da formação jurídica nas Eu faculdades acho de que é direito? da formação jurídica. É. Eu acho que era preciso que no curso de bacharelado você tivesse, doutor Edésio, um curso de direito urbanístico na própria graduação. Porque o direito urbanístico hoje realmente ele recebe verdades do direito administrativo, recebe verdades do direito civil, mas ele tem princípios próprios. Né? Que seriam? Princípios Que próprios. seriam quais esses princípios, na sua acepção? Quais seriam esses princípios? Esses princípios nós temos que pensar neles. Bom, né? a função social da A cidade, função social da cidade, propriedade, exatamente, né? a função social da cidade. E acho que nós podemos extraí-los de todas aquelas diretrizes que estão no artigo 2º do Estatuto da Cidade. Eu acho que ali, você, partindo daquelas diretrizes, você chega aos verdadeiros princípios de um direito urbanístico autônomo. Né? Como os próprios administrativos hoje reconhecem que o direito urbanístico, o próprio Sérgio Andréa, que é um administrativo eminente, ele reconhece a autonomia do direito urbanístico. Né? Agora, quais seriam esses princípios? Eu acho que o princípio básico seria a função social da propriedade urbana. Esse seria o princípio básico. Né? Pilar central, né? Que é exatamente, quer dizer, a função social da propriedade que estava lá definida na Constituição de Weimar e que nós precisamos trazer também para a função social da propriedade urbana. Quer dizer, quem é proprietário na área urbana, ele é um proprietário que deve à coletividade urbana, ele tem determinados deveres com a função social da sociedade. Não é? Quer dizer, a propriedade urbana obriga. Perfeito. Vamos usar uma imagem herdada da Constituição de Weimar. Né? E, finalmente, que recomendação o senhor faria para os jovens que estão se aventurando pela primeira vez nessa seara do direito urbanístico? Eu acho que a recomendação, doutor Edésio, seria, digamos, primeiro ter a consciência dos problemas urbanos, que muitas vezes o ser humano passa por esses problemas e não os sente na epiderme. Então é preciso que esses jovens tenham essa consciência epidérmica do direito urbanístico e depois passem ao estudo sério e profundo daqueles pensadores pioneiros e também recentes que passaram a estudar esses princípios do direito urbanístico e, sobretudo, quer dizer, essas diretrizes que estão no Estatuto da Cidade, que eu acho que são toda uma síntese do direito urbanístico. Né? Muito obrigado. Muito obrigado.